Memoriais. No capítulo 22 do livro de Josué, nós encontramos o registro do sexto de 7 memoriais que são registrados em todo o livro. Desde o primeiro deles, que foi a travessia do Rio Jordão, passando pelos demais, como a morte de Acã, a vitória em Ai, a renovação da aliança lá no Monte Ebal, a derrota de vários reis de uma vez só. Esta em questão, que foi o retorno das 2,5 tribos para a Transjordânia, e a outra que haveria ainda no último capítulo, que é o testemunho de Josué conclamando o povo a manter-se fiel a Deus mesmo após a sua partida. Todos esses memoriais, que eram colunas de pedras que eram levantadas, erigidas, para que servissem como testemunho às próximas gerações daquilo que Deus lhes havia feito. Existiram vitórias que não poderiam ser esquecidas. Existiram contextos que não poderiam ser apagados com o tempo. E esses testemunhos serviriam, então, para que os filhos, netos e demais descendentes daquela geração tivessem a oportunidade de conhecer a história maravilhosa e as experiências incríveis que eles já haviam tido com Deus. É claro que desta questão toda nós podemos extrair o mesmo princípio para a nossa vida hoje, da importância de estabelecermos alguns memoriais, alguns marcos espirituais em nossa vida. Sim, porque com certeza, não importa quanto tempo tenhamos de vida cristã, nós já vivenciamos experiências que foram decisivas, marcantes, em contextos dramáticos, assustadores, em que só mesmo a mão de Deus, agindo de maneira graciosa e miraculosa, pôde nos fazer vencer. E essas experiências maravilhosas que tivemos ou que temos com Deus, elas não podem ficar guardadas só em nossa mente, correndo o risco de um dia, inclusive, serem esquecidas. Essas experiências precisam ser marcadas, precisam ser anotadas, precisam ser registradas, precisam ser repassadas para as próximas gerações. É fundamental que a gente dê testemunho hoje para as gerações atuais daquilo que Deus já fez em nossa vida. Pois é, nós não podemos nos esquecer do que Deus já nos fez, para que as próximas gerações possam ter convicção do que Deus ainda poderá fazer por elas. Portanto, vamos erigir altares, vamos estabelecer memoriais, vamos criar marcos espirituais em nossa vida. Isso fará um bem incrível para nós e para a nossa descendência. Vamos falar juntos com o nosso Deus eterno? Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos permitido vivenciar experiências incríveis contigo. Desperta-nos, Senhor, para a importância da gente estabelecer estas verdades como marcos inesquecíveis, tanto para nós quanto para outras pessoas, e que tudo que o Senhor nos fez jamais fique esquecido por nenhum de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.